No programa de hoje sugerimos o novo livro de Lídia Jorge, A Noite das Mulheres Cantoras, publicado pela Dom Quixote. A ação deste romance transporta-nos aos anos 80, à formação da Banda das Mulheres Cantoras e à produção de um disco. Esta obra não é apenas a evocação de vivências pessoais femininas, é também a evocação do sonho. A sessão de lançamento foi na passada quinta-feira, na Casa Fernando Pessoa, e o Ler Mais, Ler Melhor esteve presente. O romance para Lídia Jorge é um testemunho muito elaborado e muito sofisticado do tempo histórico que ela vive, sem a necessidade de, nesse testemunho, inscrever diretamente as marcas dessa historicidade. O que este romance nos traz desse ponto de vista é uma vivência coletiva, feminina, do fim dos anos 80, em torno de um projeto comum em que o sonho, a imaginação, o desejo, a liderança estão convocados e, por esse lado, a ligação destas questões e destas atitudes pessoais com o seu tempo encena de facto um diálogo muito curioso entre figuras individuais e o tempo coletivo. É antropologia no sentido que a própria Lídia Jorge convoca num texto que ela escreveu sobre o romance, porque trata da condição humana, da pessoa humana. E, portanto, ela é uma antropologia especial no sentido em que os seus instrumentos de análise são os instrumentos literários, as metáforas, as alegorias, as parábolas, os discursos dos narradores, etc. Mas, desse ponto de vista, de facto, a antropologia ficcional que este romance traz consigo é um extraordinário testemunho de um tempo e das pessoas de quem nos fala. O ponto de partida deste romance, muito engenhosamente, como aliás Lídia Jorge já tinha feito num outro romance, é um relato breve, e como se esse relato não fosse suficiente ou não devesse ficar por ali, o que Lídia Jorge nos faz é engendrar um outro relato muito mais longo, que parte daquele e que recupera o tempo que está implícito no primeiro relato. E, portanto, este é um romance que é puxado por outra narrativa, um pouco como se cada narrativa induzisse nova narrativa e como se o romance fosse a indução ou induzido pela grande narrativa que é o grande relato da nossa vida. A verdade do livro é uma memória magoada, é uma memória que sai de uma noite, no seu sentido abrangente, depois de 21 anos em que as pessoas acabaram por perder parte daquilo que eram as suas esperanças, ganharam outras, mas perderam, e portanto a partir dessa noite é possível fazer uma espécie de balanço daquilo que foi o percurso do tempo. Portanto, este é um livro sobre o tempo, o esquecimento e o que fica dele. A parte que está imersa, aquela que está debaixo, digamos, da nossa linha d'água, é aquela de que nós não falamos a ninguém, nós o que partilhamos é de facto útil, é aquilo que é pragmático, é aquilo que no fundo não temos vergonha de partilhar, mas tudo aquilo que são os sentimentos, os sonhos, os medos, aquilo que é a nossa vida íntima, onde a fantasia impera, nós em geral não pomos em comum, nós temos vergonha de pôr em comum, e aquilo que nós fazemos, os escritores fazem, é, perdendo o pudor de falar disso, dizermos que nós continuamos crianças, nós continuamos adolescentes, nós continuamos o velho sonhador que imagina que é sempre um menino e que imagina que pode sempre mais do que pode, e esse poder mais do que pode alimenta a nossa vida. E por isso eu acho que, no fundo, essa parte que nós temos escondida, ela é alimentada pelos artistas e pelos escritores que são capazes de tocar nesse ponto escondido, e nós reconhecemos-nos quando de facto tocamos nas obras que eles ou nós fazemos. A Noite das Mulheres Cantoras, de Lídia Jorge, é o livro que recomendamos para as suas leituras. No passatempo de hoje temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a obra que marca a estreia literária de Lídia Jorge? As respostas devem chegar-nos pelo e-mail lermaislermelhor@fieldbox.com. Amanhã regressamos, como habitualmente, com excelentes sugestões. Até lá, siga as novidades do maravilhoso mundo dos livros na página do Ler Mais, Ler Melhor no Facebook. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.